Nós hoje vamos seguir aqui com essa nossa busca por uma vida saudável e frutífera. Olha que bacana. Desejo de uma vida saudável e frutífera. Certamente isso vai além do que a gente possa chamar apenas de um título de uma série de mensagens. Eu creio que ter uma vida saudável, ter uma vida frutífera, eu creio que esse seja o alvo de todas as pessoas. É o que todas as pessoas almejam, né? E nós temos entendido que isso é muito possível a partir do desenvolvimento do fruto do Espírito nas nossas vidas. Nós vimos já algumas semanas aqui, estamos ministrando, vimos nessa série que trata-se de um único fruto, é um único fruto, mas que esse fruto, o fruto do Espírito, ele é composto por diversas virtudes. Sim, e cada uma dessas virtudes, ela precisa ser desenvolvida, né? Tem uma atenção especial. Nós precisamos desenvolver todas essas virtudes, porque isso determinará nossa forma de agir. O texto base do fruto do Espírito nós encontramos lá em Gálatas 5, que diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha, gente, nós já falamos aqui, né, sobre que amor é esse que compõe ali no fruto, de que amor nós estamos falando, um amor ágape, um amor sacrificial, é o amor com o qual Deus nos ama, é o amor com o qual Deus tem uma expectativa que nós amemos uns aos outros também. Na sequência nós vimos as virtudes da paz e da alegria, e a paz e a alegria que, quando cultivadas, elas brotam na nossa vida, independente da circunstância que nós estejamos enfrentando. Semana passada, nós miramos, então, na paciência e na amabilidade. Olha, e como essas virtudes, elas são, assim, indispensáveis a qualquer tipo de relacionamento. Nós somos relacionais, e ao nos relacionarmos, nós precisamos, é uma necessidade nossa, paciência e amabilidade. Hoje, vamos avançar, vamos seguir um pouco mais, vamos ver então aqui duas outras virtudes, e o nosso tema hoje aqui, então, é plantando e colhendo bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade. Gente, olha, uma das grandes conclusões que nós já chegamos aqui nessa série é que essas virtudes, como já disse antes, elas precisam ter atenção, elas precisam ser desenvolvidas. Agora, nós entendemos que o Senhor, né, Ele nos mostra a importância dessas virtudes, sabe como? Usando-as com cada um de nós. É a maneira com que Deus se relaciona com cada um de nós, usando essas virtudes. A única maneira que Deus tem para se relacionar é com amor conosco. Nós vimos o quão Deus tem sido paciente com cada um de nós. Não é verdade? Como Deus é paciente. Eu não sei com você, mas olha, comigo Deus é muito paciente. Deus tem sido muito paciente. Amável, então, nem se fala, né? E a bondade e a fidelidade não é diferente. Sabe o Salmo 23? O Salmo 23, você vê ali, o salmista diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele vai dizendo, vai seguindo, né? Mostrando a presença do Senhor, o cuidado do Senhor. E lá no finalzinho do Salmo 23, ele diz assim, no versículo 6, vê: sei
que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. O salmista, ele declara aqui saber, uma consciência de que Deus, Ele sempre, Ele age conosco com bondade e com fidelidade. Então vamos ver, eu quero te convidar então, vamos ver como nós podemos plantar e colher bondade e fidelidade. Eu quero te convidar agora, vem comigo aqui, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, é diante da Tua palavra que nós estamos, e nós queremos, Pai, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, na certeza de que Tu tens algo de renovado para cada um de nós. Não permita, Senhor, que nós estejamos dispersos, distraídos, e nada venha roubar de nós o que a Tua palavra quer ministrar nas nossas vidas hoje. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Olha, você já se deu conta de que tudo o que o Senhor faz, tudo o que o Senhor fez, desde a criação, é tudo bom? Tem uma musiquinha, né, que eu não vou, se preocupe não, que eu não vou cantar não, né, que diz isso, tudo que o Senhor fez é bom, né? E olha, o que seria esse bom de Deus? Porque parece que bom, né, a gente tem algumas escalas de bom, ótimo, excelente, mas será que o bom é isso? É algo que ainda não chegou no ótimo e no excelente? Não, nada disso. Esse bom aqui, essa bondade, que essa virtude do fruto do Espírito, precisa ser bem entendida por cada um de nós, tá? Saia dessa de achar que é ruim, né, o péssimo, ruim, regular, bom, ótimo, excelente, maravilhoso, o bom ficou uma coisa ali boazinha. Não. Estamos falando de bondade. Bondade. E bondade, nós podemos entender bondade, sabe como o quê? Como o cumprimento de um propósito. Olha, tinha um propósito a ser feito, e quando ele cumpre, foi feito algo bom. A bondade, ou seja, cumpriu o propósito. E nós, né, quando nos demos conta de que o nosso propósito, o propósito da nossa vida, é justamente viver aquilo que Deus que nos criou espera de cada um de nós, a gente, quando cumpre o propósito de Deus na nossa vida, nós estamos agindo com bondade. Ou seja, a bondade vai ser uma consequência natural disso. Porque absolutamente tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz é bom. E Ele deseja isso também de nós. Ele deseja que esse seja o padrão. Deus espera que pessoas desenvolvam o seu caráter com atitudes boas. Ora, esse texto que Denise leu aqui agora, em Efésios 2, nós vemos no versículo 10, nós vemos o quê? Dizendo assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Olha, fomos criados para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, percebe que existe uma expectativa da nossa criação? Nós fomos feitos para praticarmos boas obras. E muita gente, às vezes, confunde esse texto aqui, né, com a questão, porque ele fala antes da salvação, mas ele declara a salvação por meio da graça. E olha, nós sabemos que nós não somos salvos, ou seja, nós não nos tornamos merecedores da salvação pela prática das boas obras. Porém, Deus, pela sua graça, nos salva para que possamos praticar as boas obras. Ou seja, esse é o estilo de vida que Deus quer de mim e de você, a prática de coisas boas. A bondade, definitivamente,
não faz parte da natureza humana. Você ser bom integralmente não é parte da sua natureza, né? E calma que eu não estou querendo lhe ofender, não. Eu me incluo nisso aí também. Eu sei que é bem verdade que muitas pessoas têm atitudes boas. Claro. Inclusive, pessoas não cristãs, você vai encontrar em todas as religiões, em todas as expressões religiosas, você vai encontrar pessoas que têm atitudes boas, ou boas atitudes. Mas a bondade que Deus espera, essa bondade aqui, é uma bondade que vem do fruto do Espírito, é uma bondade que ela não se dá apenas por uma cultura ou por um interesse. Porque muitas vezes pessoas são boas por protocolos de conveniência. Conveniência. Algumas bondades, elas vêm com a conveniência. Deus espera que a nossa bondade seja permanente. Permanente, ou seja, nós precisamos estar cumprindo o propósito da nossa vida permanentemente. E Paulo reconhece. Paulo, ele declara, escrevendo aos Romanos, ele reconhece a sua necessidade do Espírito Santo para fazer o que é bom e o que é certo. Vê só o que Paulo diz. Vê se você se identifica com isso. Vê, ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer, de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, eu já vi muita gente se queixar disso, essa mesma insatisfação. Às vezes você sabe qual é a coisa que deveria ser feita, você sabe que deve agir com paciência, você sabe que deve perdoar, você sabe que deve ajudar, você sabe, enfim, você sabe que deve obedecer, sabe, mas às vezes, brota em nós uma desobediência compulsória. Olha, todos nós estamos aquém do padrão de bondade. O padrão de bondade é o padrão de Jesus Cristo. E nós não nos tornamos bons simplesmente por uma decisão. Nós nos tornamos bons quando o fruto do Espírito, esse que vem do Senhor, ele começa a se desenvolver em cada um de nós. E aí sim, nós podemos nos tornar bons. Já a fidelidade que anda junto com a bondade, ela, da mesma maneira, ela não é natural em nós. Nós não somos fiéis por natureza. Fidelidade é definida nos dicionários como característica de alguém que é fiel. Característica do fiel. Está associada à lealdade. Fidelidade está associado com verdade, com cumprimento do que se espera. Fidelidade é isso, cumprir o que se espera, cumprir o que foi comprometido, cumprir o que foi prometido. Ou seja, fidelidade, nós vemos na fidelidade uma expressão de confiança. Fidelidade, uma palavra que tem a mesma raiz e que deriva diretamente, sabe de quê? De fé. Fé. Sim, certamente você já ouviu a expressão, quem nunca ouviu a expressão de que, como é que se chamam os membros de uma igreja? Os membros de uma igreja são os fiéis da igreja. Ora, na verdade, essa é uma expectativa. A expectativa é de que os membros da igreja sejam fiéis. A fé, entenda bem isso, a fé sempre é um dom de Deus, é sempre um presente de Deus. E a nossa fidelidade, ela não depende das outras pessoas. Às vezes a gente relaciona, não, eu sou fiel àquela pessoa, eu sou fiel ao meu cônjuge, eu sou fiel a determinada pessoa. Não.
A fidelidade precisa estar presente em cada um de nós, precisa mudar a nossa natureza. Você já viu a expressão Deus é fiel? Você já leu a expressão Deus é fiel? Olha, Deus é fiel não é uma expressão apenas para ficar em camisetas, em adesivos de carro. Não, essa é uma verdade que precisa ser compreendida. Deus sempre é fiel. Sabe por quê? Porque Ele sempre cumpre o que promete. Deus sempre cumpre. E olha só, o que Paulo diz, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículo 13, Paulo diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Percebe aqui? Ou seja, Deus, Ele não é fiel porque nós agimos de maneira que possamos merecer a sua fidelidade. Não. Ele é fiel porque faz parte da natureza dele. Então, esse é o padrão que deve nos levar a agir de sermos dignos de confiança. As pessoas precisam olhar para cada um de nós e entender, aquela pessoa é digna de confiança. E para isso, nós precisamos ser fiéis, em primeiro lugar, ao Senhor. É justamente a fidelidade ao Senhor, é por fidelidade ao Senhor que eu passo a agir digno de confiança. Por isso, nós precisamos desenvolver em cada um de nós o fruto do Espírito. Eu preciso desenvolver essa fidelidade e essa bondade. Então venha comigo, eu quero ver aqui 3 aspectos, tá? Onde eu semeio a bondade e a fidelidade. Você quer semear? Você quer desenvolver essa bondade e fidelidade? Então acompanhe comigo. Eu semeio bondade e fidelidade, sabe quando? Em primeiro lugar, quando eu protejo a minha mente com a palavra de Deus. Eu preciso proteger a minha mente. Da minha mente vêm os meus pensamentos, minha mente vêm as minhas decisões, da minha mente vêm os meus planos, né? Vêm as minhas consequentes atitudes. Eu sei que ainda hoje, muitas pessoas, inclusive ditos cristãos, têm a Bíblia apenas como um livro de religião. Livro de religião, sabe? Aquele livro para estar ali, um livro para estar exposto, um livro para ser respeitado, um livro para ser admirado. Né? Não, respeita-se a Bíblia Sagrada. Eu tinha um amigo que um dia ele veio dar uma bronca em mim, porque eu estava com a Bíblia e botei no chão. Como se coloca um livro sagrado no chão? Olha, eu digo para você, coloque a sua Bíblia no chão, não tem problema nenhum, deixa que você não esteja estragando, para não ter que comprar outra, só por isso. Tá? Mas não é aonde eu coloco as páginas, a matéria, o papel, que vai fazer diferença. É onde eu coloco os princípios. Os princípios precisam estar dentro de mim. Olha, tem muita gente que respeita, que admira as Escrituras, porém, nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser encarada como algo útil, algo que eu preciso para a minha tomada de decisão, né, para os meus procedimentos. Eu preciso proteger a minha mente com a palavra de Deus. Paulo, ensinando ao seu filho na fé, ensinando a Timóteo, Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ora, o homem de Deus, para ser preparado para boa obra, você quer praticar boa obra, ou seja, Deus, Ele nos criou para que praticássemos as boas obras. Você quer estar preparada para a boa obra? Nós precisamos entender
entender o que a Bíblia, o que as Escrituras requerem de cada um de nós, estão requerendo de cada um de nós como princípios. Ou seja, você precisa encher a sua mente com a Bíblia. Tá? Isso não significa sair assim, desesperadamente, decorando versículos. Não, não é isso não. Nem muito menos todo mundo tem que ser um teólogo, um doutor em Bíblia, entender, não. Mas eu preciso ler e transferir os princípios aqui, apropriar para defender, para proteger a minha mente. A Bíblia é um livro, né, que muita gente identifica como sendo um livro de histórias. O livro tem muitas histórias, muitos relatos do passado, o que aconteceu com o povo de Deus, aconteceu quando Jesus esteve aqui, tem profecias, enfim, tantas coisas. Mas nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia sempre será um livro de valores, de princípios contidos nesses relatos e nessas histórias. Nós precisamos nos apropriar disso. E só assim ela será capaz de proteger a nossa mente, pois firmará o nosso caráter. E vai servir, sabe de quê? De subsídio para as minhas respostas, para os meus pensamentos. Vai me ajudar nos meus momentos de fraqueza, nos meus momentos de dúvida, nos meus momentos de tentação. Eu vou encontrar princípios aqui, eu vou encontrar direcionamento. Gente, entenda uma coisa, olha, o pecado sempre começa na mente, sempre vai começar na mente. Se eu tiver a minha mente protegida pela palavra, eu posso estar me blindando, né, de uma atitude pecaminosa. Lembre-se disso, o pecado sempre vai começar na mente. E nós só podemos dar aquilo que nós temos. O que é que você tem nutrido em sua mente? O que é que você tem colocado? O que é que ali influencia os seus pensamentos? Olha o que Jesus diz em Mateus 6, 22, ele diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo ficará cheio de luz. Ou seja, Jesus está dizendo, o que você está, através do que você enxerga, colocando para dentro de sua vida. Olha, a ciência afirma, sou eu não, mas a ciência, ela afirma que dificilmente alguém lembrará de alguma coisa que nunca aprendeu. Nós podemos até não lembrar de tudo que nessa vida nós já aprendemos. Seria muito bom que nós lembrássemos de tudo que nós aprendemos. Não, nós podemos até não lembrar, mas nós só lembraremos, né, daquilo que nós cultivarmos na nossa mente. Então, a única maneira de eu me lembrar dos princípios e daquilo que o Senhor quer para a minha vida é eu ter esses princípios colocados em minha mente. Por isso que eu protejo a minha mente. Então acompanhe comigo o que Paulo sugere aos Filipenses. Ele diz assim, Filipenses 4:8, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Percebe aqui o que ele diz? O que é que deve ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos? As coisas boas. Por isso que eu protejo a minha mente com a palavra de Deus. Né? Aonde é que nós vamos encontrar tudo isso aqui? Tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, digno de louvor, se não for diante do propósito de Deus contido na sua palavra. Proteja a sua mente com a palavra de Deus. Mas ainda, em segundo lugar, eu semeio a bondade e a fidelidade, sabe quando? Quando corajosamente, presta atenção, corajosamente eu permaneço com o Senhor. Eu vou explicar. Essa coragem. Olha, nós afirmamos que o cristianismo é nesse mundo
uma contracultura. E não é fácil você ser contra a cultura. Não é fácil. Muitas vezes você se colocar firme ali contra modismos, contra tendências, contra, às vezes, o efeito manada, que vai fazendo as pessoas seguirem numa direção, muitas vezes sem nem saber por que estão seguindo. Nós temos falado tanto aqui sobre cultura do reino, e o grande desafio é nós sermos reino, estarmos com a cultura do reino, né, em épocas de permanente transformações geracionais. As gerações estão mudando permanentemente, e com a mudança de geração vem novos modismos, vem novas ondas. Eu sei que existem pessoas que ainda se surpreendem com a mudança de comportamento de uma geração para outra. Mas, gente, olha, presta atenção, sempre foi assim. Sempre foi assim. As gerações sempre mudaram, sempre tiveram novos comportamentos. Isso sempre existiu. A sociedade humana, ela vive permanentemente, né, em transformação. Tudo bem que a tecnologia, ela faz com que, às vezes, algumas modas, algumas ideias sejam difundidas mais rapidamente, mas também vão embora mais rapidamente. Inclusive, né, com a tecnologia surge um grande, né, temor dos tempos modernos, que são as notícias falsas. Porque é o seguinte, entenda o seguinte, engano sempre existiu também, mas da mesma forma que se difunde alguma coisa rapidamente, se difunde também as coisas mentirosas, né, as fake news, essas coisas, simplesmente alguém cria e as pessoas vão naquela onda, né? Mas quando nós temos princípios sólidos, quando nós temos a palavra de Deus como um norte, nós podemos agir com integridade em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer cultura. A palavra de Deus é a mesma. E todas essas culturas que nos precederam, todas essas modas, todas essas mudanças geracionais, a bondade e a fidelidade, ela precisa ser usada em todos os momentos. Olha, isso vem do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E ela é sustentada em nós, lembre-se, sempre, pela fidelidade de Deus. Eu preciso ser corajoso para permanecer no Senhor. Eu preciso ser corajoso. Às vezes, você é perseguido, pode ser... quantos cristãos viveram perseguições? O povo de Deus, né, enfrentou dilemas terríveis, mas a palavra diz, aquele que persevera até o final. Você lembra de José? Olha, José, ele não estava num ambiente de segurança. José não estava dentro de uma igreja, José não estava nem mesmo dentro da sua família. José tinha sido levado, José estava distante. José estava lá no Egito. Mas José nunca se apartou do Senhor. E foi justamente, ele se manteve íntegro e fiel. Ele permaneceu, porque ele era fiel ao Senhor, aonde quer que ele estivesse. Tá? Então, ele corajosamente permaneceu no Senhor. O que dizer de Daniel, por exemplo? Lembra-se de Daniel? Daniel e seus amigos também não estavam em um ambiente de conforto. Eles haviam sido levados cativos, eles estavam na Babilônia, uma nação completamente paganizada. Mas eles corajosamente permaneceram fiéis ao Senhor, independente de cova de leão, independente de fornalha de fogo, independente de qualquer coisa, eles permaneceram fiéis ao Senhor e foram honrados. É preciso ter muita coragem quando o cerco aperta, quando uma dificuldade surge, né? Falar em dificuldade, lembra de Jó? Olha, Jó, a Bíblia
mostra, você começa a ler Jó, e um único capítulo você vê ali a tragédia que Jó viveu, uma tragédia econômica, uma tragédia pessoal, familiar, de saúde, enfim, uma tragédia. Mas ele se manteve fiel ao Senhor. Ele teve coragem, mesmo chegando diante dele, as pessoas chegando diante dele e dizendo assim, nega o teu Senhor. E ele se manteve ali, ele teve coragem para permanecer fiel ao Senhor. E tem sido assim, sempre. Os apóstolos, tantos cristãos nos últimos 2000 anos que foram perseguidos, muitos mortos e martirizados, por permanecerem corajosamente fiéis ao Senhor. Olha só, o que diz João na sua carta, em 3 João 1,11, diz assim, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Permanecer com Deus significa permanecer com os planos de Deus, doa a quem doer. Esteja aonde estiver, aconteça o que estiver acontecendo. Quer ver só? Nós somos chamados, né, para sermos igreja. Então, pega só esse exemplo aqui. Igreja é um plano de Deus. Igreja não é invenção de homem, não. Igreja é um plano de Deus. Sabe para quê? Para alcançar vidas, para levar, tornar o Evangelho de Jesus conhecido, para acolher pessoas. Igreja sempre será um plano de Deus. E é muito triste a gente ver quando pessoas simplesmente se decepcionam e se afastam da igreja sob, sabe qual o argumento? Encontrou ali alguma imperfeição. Olha, gente, vamos ser honestos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Claro que a igreja é imperfeita. Claro, toda a igreja é imperfeita. E sabe por que a igreja é imperfeita? Basicamente por causa de duas pessoas. Duas pessoas tornam a igreja imperfeita. E eu vou dizer quem são essas pessoas. Uma delas sou eu, e a outra é você. Basta isso. Basta eu e você para tornar a igreja imperfeita. Basta eu e você. Né? O resto vem, né? Aí, basta duas pessoas, eu e você. A nossa imperfeição já torna a igreja imperfeita. Claro que a igreja é imperfeita, mas eu preciso entender o seguinte, eu permaneço na igreja, não é por causa da perfeição das pessoas que são a igreja, mas é por causa da perfeição do Senhor. Eu permaneço na igreja de Jesus Cristo, é por causa do Senhor. É do Senhor, eu preciso entender isso. Olha, o que diz a palavra em Hebreus 10, 25, diz assim, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Gente, é trabalhoso, é custoso, mas nós precisamos definitivamente encarar a igreja de Jesus Cristo como um grande campo, aquele campo que precisa ser arado, às vezes precisa ser adubado, precisa ali, né, ser trabalhado, cultivado, semeado, e aí dá uma colheita. Como é que é um campo? O campo dá uma colheita, e depois que você teve uma colheita, o que é que acontece? Ah, deixa para lá, o campo se vira sozinho. Não, aí você vai novamente, aí cuida do campo, aí semeia mais uma vez, se necessário for ara de novo, aí aduba mais uma vez, e só assim, né, a gente vai conseguir ter lá na frente outra colheita. Isso dá trabalho, requer esforço, envolve recursos, mas sabe de uma coisa? No final vale a pena, sempre valerá a pena. Sabe por quê? Por causa das vidas, porque o plano de Deus é esse com a igreja, é vidas. O plano de Deus não é uma estrutura, o plano de Deus não é um status,
O plano de Deus não é dar notoriedade a pessoas, não, mas é conquistar vidas, conquistar vidas. Olha, em Gálatas, Paulo diz assim, Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Não desanime jamais. Sim, a grande colheita valerá a pena. Eu sigo semeando bondade, fidelidade, quando eu permaneço firme no Senhor e aonde o Senhor quer que eu esteja. E tem mais. Se você acha que não precisa permanecer, quem não permanece no Senhor, definitivamente, não chega a lugar nenhum. Não sou eu que estou dizendo, não. Ah, pastor Geiso disse que... Não. É Jesus quem está dizendo. Presta atenção. João 15:4, Jesus disse assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Presta atenção, o que Jesus está dizendo. É preciso permanecer nele. Tá? O que quer que esteja acontecendo. Então eu permaneço no Senhor. Por fim, em terceiro lugar, eu semeio bondade e fidelidade, sabe quando? Quando enfrento as lutas com a boa consciência. Boa consciência. Olha, Paulo, ele propõe diversas vezes, ele propõe perseverança. E Paulo, a certa altura, ele instrui Timóteo, seu discípulo, e essa instrução serve para você também, serve para mim. Olha só, 2 Timóteo 2,3, ele diz assim, suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Gente, você já ouviu aquela expressão de que o importante é ter a consciência tranquila? Tem gente que diz, não, olha, o importante é ter a consciência tranquila. Mas como é que é possível ter a consciência tranquila? O que seria uma consciência tranquila? Olha, normalmente, pessoas têm consciência tranquila, sabe quando? Quando acreditam que fizeram tudo o que podiam. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, estou de consciência tranquila. Mas a boa consciência, a consciência que vai nos trazer tranquilidade, é aquela que eu não fiz apenas o que estava ao meu alcance, mas eu me disponibilizei para que o Espírito Santo fizesse a partir de mim. Quando eu enfrento as lutas, sem abrir mão desse desprendimento. O dito popular propõe o seguinte, faça o bem sem ver a quem. Né? Já ouviu esse dito? Faça o bem sem ver a quem. Para fazer o bem sem ver a quem, nós muitas vezes parece que suspiramos, né? Quem nunca suspirou um dia assim dizendo, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Pois bem, é isso mesmo. Só Jesus na causa. Eu preciso ter Jesus na causa. É com Jesus, e só com Jesus, que eu vou manter a minha fidelidade e a minha bondade. Sabe por quê? Deus nunca desistiu da minha vida. Deus nunca, jamais desistiu da sua vida. Por que eu haveria de desistir dele na minha vida? Eu sei que muita gente, por muitas situações, e com todo respeito, às vezes com muitos motivos, elas podem afirmar que estão fracas na fé. Ou até mesmo sentenciar que perderam a fé. Perderam a fé. Mas, gente, eu preciso entender uma coisa.
A fé não é um sentimento momentâneo. A fé, como um presente de Deus, precisa ser uma convicção. Eu preciso ter uma convicção. A boa consciência, ela é fundamental para a manutenção da fé. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 1,19: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Ou seja, quando se rejeita a boa consciência, é que a pessoa naufraga na fé, é o que Paulo diz. Minha querida, meu querido, Deus fez a mim e a você seres racionais. A boa consciência, ela será sempre uma consequência de eu proteger a minha mente com a palavra de Deus, de eu corajosamente permanecer no Senhor. Então eu quero te chamar nesse momento para decidir pela boa consciência, para lutar as suas lutas. Sim, porque muitas vezes faltam boas decisões, muitas vezes faltam boas escolhas. E sabe o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 30? Ele disse assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as suas ordenanças. O que você quer decidir hoje? O que você precisa escolher hoje? Olha, semeie bondade e fidelidade no seu coração. Semeie, sabe como? Protegendo a mente com a palavra de Deus, corajosamente permanecendo no Senhor, e enfrentando as lutas de boa consciência. Eu quero, nesse momento, te convidar e orar contigo, trazer para você agora, nesse momento, a decisão. Tudo que nós precisamos é decidir, é escolher. O Senhor está aí com você agora, nesse momento. Será que você um dia tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus? Será que você abriu o seu coração e disse: Senhor, eu entrego a minha vida para Jesus? Será que você um dia entregou a sua vida para Jesus? Mas as coisas aconteceram, tudo veio acontecendo, e você foi tomando decisões, fazendo outras escolhas. Eu quero te dizer hoje: volta para o Senhor. O Senhor que quer desenvolver no teu coração o fruto do Espírito, desenvolver essa fidelidade. A fidelidade ao Senhor vai nos levar à bondade de cumprir tudo aquilo que Ele preparou para a tua vida. Fecha os seus olhos, aonde você estiver. Abre o teu coração. Eu quero orar com você agora, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus ministrar em cada vida. Ministra, Senhor Deus, o teu cuidado. Vai, Senhor Deus, tirando os enganos, tirando, Pai, as mentiras que foram plantadas. Ó Senhor Deus, e fazendo com que tua filha, teu filho, nesse momento, tome uma decisão de poder dizer que é fiel a Ti, que entrega o coração à Tua fidelidade. Ó Deus, dai-nos coragem para permanecer independente dos ruídos, independente das vozes, independente de tudo aquilo que muitas vezes tem nos distanciado. Sim, Senhor, nós queremos viver essa vida
enfrentando as batalhas dessa vida, numa convicção de que Jesus veio a esse mundo, para que nesse mundo nós tenhamos uma vida abundante, e tudo seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.